Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia. Nós estamos aqui com o nosso momento de reflexão. Nesta noite de quarta-feira, uma noite fria, uma noite que a gente já encerrou tudo aquilo que nós tínhamos que fazer e temos que entender que temos um novo ainda para cumprir. E tudo aquilo que nós conseguimos fazer nesse dia, o momento é de gratidão, ação de graça, tudo aquilo que o Senhor efetuou durante esse dia. Hoje, na parte da manhã, eu conversava com algumas pessoas e eu dizia assim, como é bom e maravilhoso a gente ter a certeza que por nós estarmos vivos, o Senhor nos deu uma chance, mais uma vez, de nós acertarmos e mesmo que tenhamos errado, nos arrepender e voltar e conversar com Deus e falar com Ele quanto é importante estarmos na presença dEle, porque todas as coisas são dEle, tudo volta para Ele, tudo. E o que eu acho impressionante quando eu estudo a palavra de Deus é as palavras que Ele disse aos seus servos para que nós colocássemos em práticas nos dias de hoje, com tanta verdade, com tanta vericidade, com tanta determinação, com tanto amor, porque quando Ele nos adverte, Ele ao mesmo tempo Ele nos cerca, Ele nos cobre com esse amor demonstrado na palavra, em tudo que Ele tem feito e tudo que irá fazer ainda, porque todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. E muitas vezes nós ficamos resmungando de um lado para o outro, muitas vezes até fazendo mal para o nosso corpo, de tanta incerteza, enquanto o Deus que está acima de nós está dizendo, eu estou aqui, a certeza é minha, você vai conseguir chegar, porque eu fiz tudo por você e para você, para que você se sinta amparado, abençoado, guardado. Então, como é maravilhoso, como é bom ter esta presença de Deus, como é maravilhoso saber que Ele tem olhado por mim e tem olhado por você. Então, que nestes momentos de reflexão, quando você estiver em contato com esse vídeo, que você possa se desligar de todas as coisas, tudo aquilo que te afligiu, tudo aquilo que trouxe para você irritação, muitas vezes até abandono, muitas vezes você se sentiu abandonado, muitas vezes você quis falar com alguém durante esse dia, mas você não encontrou ninguém que pudesse te ouvir. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o Senhor nesse momento está pronto para te ouvir. Quando você for se deitar, ou quando você se levantar, ou quando você estiver almoçando, onde o período desse vídeo passar, você possa entender que Ele se faz presente através do Espírito Santo de Deus e nunca vai nos abandonar. Essa é a porção melhor que nós temos a cada dia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre determinação. E quando nós vamos aqui para 2 Crônicas 6, a oração de Salomão. Salomão, que nós sabemos que foi o filho de Davi, aquele que Davi deixou encarregado de levantar o templo do Senhor, e ele assim o fez. Aquele que, embora ele fosse muito rico, a única coisa que ele pediu para Deus era sabedoria, e foi um dos homens mais sábios da sua época. Então eu tenho certeza que tudo que Deus proporcionou para Salomão, está à nossa disposição hoje. Está à minha disposição, está à sua disposição quando você se coloca na vontade e na dispensação do Senhor para você conseguir chegar aonde Ele quer que você chegue. Porque não tem inimigo maior do que nós próprios, quando nós deixamos de lado tudo aquilo que Deus falou. Será assim, dessa forma, filho. Será assim, filha. Mas nós, muitas vezes, na nossa rebeldia,
no nosso desejo, na nossa vontade de fazer as coisas conforme a gente quer, da maneira que a gente quer. Daí nós vamos ver os prejuízos, nós vamos ver os danos, daí nós perdemos tempo, recuamos, e para tomar de novo aquela retomada, para voltar àquilo que nós éramos, vai levar tempo, vai levar esforços. Então, por isso que tudo que Satanás quer na nossa vida é nos distrair para nos tirar do foco. Mas aqui, Salomão, quando ele recebeu a ordenança do pai, ele cumpriu, ele seguiu a regra, todas as medidas, tudo que foi desenhado, tudo que foi planejado, todo o dinheiro que pôde ser investido, ouro, prata, bronze, madeira e tudo mais que o seu pai havia separado para que o altar do Senhor fosse elegido, fosse levantado, fosse adorado. E eu quero te chamar a atenção nesse momento de reflexão para 2 pontos. O primeiro ponto em 2 Crônicas 6, versículo 14, a oração de Salomão. Ele orou a Deus, ele falou assim, no 14, e disse: "Ó Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como tu, nos céus e na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti." Aqui eu quero te dar 4 pontos que Salomão, orando a Deus, Deus ouviu a oração de Salomão. Se você for no restante do capítulo, que eu não vou entrar no mérito agora, mas você vai poder ver que o Senhor ouviu, ele se agradou da oração de Salomão. Já vou te falar como que isso aconteceu, mas olha só como é interessante. Um homem que tinha tudo, um homem que era rico, um homem que teve tantas mulheres, tantos reinos, tantos camelos. Tem uma parte que eu vou ler aqui para vocês verem a gratidão de Salomão quando ele conseguiu terminar o templo, o que foi que ele fez, a alegria que ele fez. E quando ele fala aqui que da mesma forma que ele cumpriu com o teu servo Davi, quem era Davi? O pai de Salomão, que ele fosse com ele, como ele prometeu para Davi, que ele fosse com ele, que habilitasse ele a fazer tudo que lhe havia sido dado como ordem, que era o seu pai. E ali ele deixou aqui 4 pontos. Primeira coisa que ele deixou para nós, que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor de Israel, nós somos os Israéis hoje, nós somos os filhos amados dele. Tudo que Deus deixou para que Salomão colocasse, Salomão falou nessa oração: "Ó Deus de Israel, não há outro Deus como tu." Então, muitas vezes nós acreditamos no Deus que nós servimos, mas no meio do nosso percurso, porque o início tudo é alegria e nós temos um final, mas no meio, o permanecer, aqui estão as situações, porque é tudo quase morri, quase consegui, quase eu fui, quase o amigo me traiu, e assim vai. Mas o quase não obteve tudo aquilo que você pode dizer aconteceu. O quase fica no meio termo. Fica onde? No meio. Então esse quase não faz parte aqui da palavra, porque veja bem, o Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como o Senhor. Então o que ele estava dizendo? Que embora ele tivesse o que tivesse, a riqueza que ele tinha, todo o poder de mandar, ir e vir, não há outro Deus, não havia outro Deus para Salomão como Deus, o Deus da salvação, o Deus do seu pai, a referência do pai para o filho. E muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas ouvimos coisas aqui embaixo que nos tira da presença desse Deus que nós falamos que acreditamos. Por isso que ele está dizendo: não há, Senhor, outro Deus como o Senhor, nem nos céus, nem na terra, só o Senhor. Olha o nível da oração de Salomão. Olha o nível da condição de Salomão. E ele fala mais ainda: como tu que guardas a aliança. Que aliança? A aliança que ele fez lá atrás com Abraão.
Nós somos as descendências. A aliança que ele fez com todos os profetas que passaram. A aliança que ele fez um dia, quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa aliança perdura até hoje. Então Salomão estava dando ali o terceiro tópico. E no quarto tópico, a sua misericórdia para com teus servos. E o que o Senhor está falando aqui através dessa oração? A misericórdia do Senhor é para com todos que andam com Ele. Os que andam diante dEle. Os que andam para agradar a Ele. Os que andam para ver a glória dEle. Para ver realizar em nós tudo aquilo que um dia Ele estabeleceu. Então essa oração que Salomão fez foi na entrega do templo. Ele estava já para inaugurar o templo. E no versículo 7, diz assim, olha, a conclusão do que Salomão orou lá. Diz assim, eles ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício, olha só que ele ofereceu, 22 mil bois. 22 mil bois. 120 mil ovelhas, em gratidão. E assim o rei e todo o povo consagraram para que houvesse alegria na casa do Senhor. Ele consagrou isso em alegria. Ele orou lá, Senhor, não há nenhum outro Deus, nem nos céus, nem na terra, não há outro como tu és o único. E se não for a tua aliança para com o teu povo e a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Olha que oração que ele fez para que Deus ouvisse, porque posteriormente ele ia fazer ali a apresentação, a consagração com o sacerdote do templo, que tantos anos esperaram, onde a arca pôde ali ficar. E aqui eu quero te dizer, quando ele orou e ele ofereceu esse sacrifício, ele estava o quê? Ele estava submisso à palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus. E aí se sucede. E no 23º dia do mês, o rei despediu o povo porque teve muita festa, muita alegria. E a aliança do Senhor era com Salomão, porque o Senhor ouviu aquela oração. Porque primeiro de tudo, ele reconheceu quem era Deus. Segundo de tudo, ele falou de quem Deus é dono, céus e terra. Então, pare de dizer que você é dono de alguma coisa. Você não tem nada. Viu, meu amigo, você que não conhece a palavra? Sabe quem que é dono de você e de tudo que você tem? Deus. Ele me amou e te amou de tal maneira que ele entregou o filho dele para provar para nós esse amor. Então, quando Salomão aqui, o rei Salomão, reconheceu que ele era o dono de tudo, e céus e terra, tudo pertencia a ele, e que tinha uma aliança que ele tinha feito, e essa aliança estava viva, e que tinha uma misericórdia que acompanhava todos aqueles que estavam diante dele. Essa misericórdia está até hoje, na minha vida e na tua vida. Quando tudo isso ele falou para Deus, quando tudo isso ele exaltou o nome de Deus, olha o que Deus respondeu. O Senhor respondeu a Davi, a Salomão, olha só. De noite apareceu o Senhor a Salomão, após a oração, após a inauguração, após os 21 dias de festa, após ele despedir o povo, o Senhor apareceu a Salomão e diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração. Ai, que coisa linda! Que coisa linda quando nós sabemos quando Deus nos ouve. Quando você fala com Deus de dentro para fora e você pede algo, e aquele algo que você pediu, no decorrer de alguns dias, de alguns meses, pode ser até anos, ele vai acontecer, porque a misericórdia está lá, como Salomão falou. E ele diz mais, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar no qual você levantou para sacrifício. Deus estava ali agradecendo, Deus estava ali compartilhando com Salomão. Que coisa linda!
sabe, um mero homem mortal, que fez também coisas erradas, subiu, desceu, falou que tudo era vaidade, tudo que ele pôde desfrutar, tudo que ele pôde deixar de exemplo, ali em Provérbios, Eclesiastes. Se nós lermos o livro de Provérbios, um capítulo por dia, você vai aprender a mudar radicalmente as tuas atitudes, a tua vida, a tua condição moral, física, mental, espiritual, financeira. Esse homem estava aqui, olha, e Deus falou: eu me agradei de ti, da sua oração, porque tudo que tu fizeste agradou meu coração. Mas olha agora o que Deus fala posteriormente com Salomão na intimidade. Isso é lindo. Ele fala assim no 7:13: se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, e eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Por que Deus estava tão feliz e de repente Deus começa a explanar para Salomão algo muito sério? Falando do povo, falando da terra, falando dos caminhos, falando dos céus, o mesmo céus que Salomão exaltou, de quem era a terra, quem era o dono, quem era o proprietário. Olha só o que o Senhor respondeu ainda. Na mesma pergunta que ele fez, ele também já trouxe a resposta. 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você tem chamado Deus pelo nome? Você tem colocado as tuas aflições, os teus problemas, as tuas angústias, tudo aquilo que não era para você fazer, você fez. Tudo aquilo que muitas vezes negligenciamos por não querer estudar, orar, buscar e esperar, porque os que esperam, recebem. E ele fala, se humilhar. Muitas vezes nós vemos pessoas que querem se exaltar, mas não querem se humilhar. Pessoas que não querem orar, mas querem pedir oração. Ah, mas então não podemos orar pelas pessoas? Podemos sim. Mas olha só o que ele fala mais. E me buscar. Então qual é a conclusão que a gente chega desta resposta que Deus estava dando? Se ele cerrasse os céus, se ele fizesse os gafanhotos comer tudo. Por que ele disse isso? Porque ele conhecia o coração do povo. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. E ele dos altos céus, todos os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa forma de fazer, de falar, de agir, de negociar, tudo Deus está observando. E ele fala um pouquinho mais. E se converter dos seus maus caminhos, não é convencer não, converter dos seus maus caminhos. Então isso conclui que nós andamos em maus caminhos ainda. Há quantos anos atrás isso foi escrito? Mas essa palavra é pregada e a virtude dessa palavra hoje abrange até os dias de hoje. Abrange minha vida, abrange a tua vida. E ele fala assim, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Conclusão final. Se meu povo, onde está esse povo? Naquela época, Salomão fez aquele templo para que o povo adorasse Deus ali, porque eles adoravam em tendas. Adoravam em tendas. Quando Davi trouxe a arca para o reino de Israel, era para o povo se alegrar. A arca ficou guardada num local onde Davi pôs ali do lado do castelo dele, do palácio dele. Porque ele queria até construir o templo, mas ele era homem de guerra e o Senhor não permitiu que ele fizesse. Mas o seu filho foi ordenado que fizesse e ele o fez. E aqui, quando Deus traz essa resposta, se meu povo é o povo de hoje.
é os que aceitam Jesus e se esquece o que foi que ele fez, porque tudo começa bem, mas depois para do meio do caminho. É aqueles que querem os milagres de Deus, mas não querem buscar Deus, porque afinal de contas, tem pessoas que oram. São aqueles que fazem muitas vezes até sacrifício para obter um bem, mas quando esse bem está nas mãos, esquece quem foi o provedor. Aqueles que estavam no caminho reto, mas se desviaram por uma questão só de distração. E tudo que Satanás quer é te distrair. Tudo que ele quer é tirar você do prumo, do foco, da jornada. E você vai para os maus caminhos. E por último, se arrepender. E isso é um dos pontos mais difíceis do ser humano hoje. Eu, como pastor, eu posso te dizer como é terrível você conhecer uma pessoa e fazer uma alusão à pessoa, e a pessoa é arrogante, é orgulhosa, murmuradora, fala o que não deve, articula para que possa ser beneficiado, e o Senhor tudo vê. Da mesma forma que Deus ouviu aqui a oração de Salomão e apareceu para ele após 21 dias de festa, quando ele já tinha despedido todo o povo e abençoou o povo que fosse para os seus lares, porque afinal de contas estava pronto o templo onde eles poderiam vir adorar todos os dias e aonde podiam trazer os sacrifícios e holocausto para que os seus pecados fossem perdoados. Esse mesmo Deus que fez tudo isso para que Salomão tivesse essa condição, ele está dizendo para nós hoje: onde está meu povo? Que clama, que me chama, mas não se humilha, que não quer se abdicar das coisas que muitas vezes, sabe, é meu e ninguém toma. Eu tenho sentido nesses últimos meses desse ano de 2023, como que o Senhor tem falado para a gente se arrepender, para a gente mudar de conduta, para a gente poder trazer para nós o discernimento do certo e do errado. E tudo o que Ele quer, se converta dos seus maus caminhos, porque Ele quer ouvir dos céus, da mesma forma que Ele ouviu a oração de Salomão e trouxe para Salomão todas as condições para que este templo fosse estabelecido, e trouxe para dentro do templo a bênção. O Senhor quer trazer para dentro da tua casa proteção, bênção, discernimento, alegria. Quantas vezes você está abatido, triste, você não sabe essa carga horária que te machuca, que te deixa mal, pesado, você não consegue deslanchar. O Senhor está dizendo: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus maus caminhos, perdoarei as decisões em que eu falei, não faça e você fez, perdoarei aquele negócio que não era para você ter feito, mas eu falei contigo em sonho, mas você não deu valor. O Senhor está falando conosco nesta noite. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Se tudo isso eles fizessem, ele estava falando com Salomão, tudo isso, eu ouvirei e eu sararei a sua terra. E a terra que ele está falando aqui não é a terra que eu estou pisando, não é a terra que você pisa, é aqui dentro, ó. É esse coração que está aqui, ó. É as suas atitudes, é os seus meios, é a sua vontade de vencer. E eu quero terminar essa live alertando que, da mesma forma que Salomão encontrou tempo, um rei ocupado, com tantos afazeres, com tantas coisas, com tanta sabedoria que ele pediu. Ele não pediu riqueza, ele só pediu sabedoria. Porque a riqueza ele já tinha.
eu falo para você, nós temos a sabedoria que está aqui, ó, palavra, todos os dias. Ela aberta é um desencadear de promessas para a tua vida. Basta você buscar. Quando você se entrega e ora, você entra no seu quarto e ora, e você pede de coração, verdadeiramente Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. E quando você se arrepende e diz, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz, dá-me força para não fazer mais. Ele perdoa, lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. E fará de você uma pessoa para que você comece uma jornada nova. E tudo começará a entrar nos eixos. E se você prestar atenção, as coisas vão começar a mudar de lugar. Sabe, pessoas que muitas vezes até te achava de uma maneira, as tuas atitudes vai mudar tanto que as pessoas vão te admirar no lugar de te decepcionar e muitas vezes falar coisas que te machucam, que te magoam. E para encerrar, antes que eu faça essa oração, eu quero te dizer, tá tudo na tua mão. Tá tudo na tua condição de alcance. Não precisa fazer jejum, não precisa fazer oração de 7 dias, 20 dias. Basta você orar agora, nesse momento. Que você possa se desmanchar, se desarmar. Eu sempre falo para as pessoas, se desarme na presença de Deus. Que Ele entrará com recursos que você não acredita. O impossível vai acontecer. Eu tenho ouvido milagres maravilhosos. Eu tenho visto Deus trabalhar nas pequenas coisas, na minha vida, nas pequenas. Porque quando você não reconhece nas pequenas, as grandes, você não vai ver. Porque tudo começa do pouco. Nada vem grande, tudo começa do pequeno. E o Senhor reconhece o que é justo e o que não é. Ele reconhece um adorador. Então que nesta noite você possa se tornar um adorador. Um orador a Deus. Uma pessoa que você não precise mais ouvir, assim meu povo que chama pelo meu nome. Se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Que você possa entender. Tua família tem jeito, tua vida tem jeito, tua situação financeira tem jeito. Porque até isso Deus vai te ajudar você a ser organizado. Você não será roubado, traído, enganado. E você terá uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que você não vai encontrar em lugar nenhum. Somente o Senhor pode dar. Somente Ele pode trazer. E eu tenho certeza que Ele vai te alcançar. Que Ele vai fazer algo acontecer. Eu não sei o que. Mas quando nós nos entregamos, Ele vem, Ele faz. E as bênçãos é sem medidas. A palavra fala que é medida, recalcada, sacudida, transbordante para aquele que crê. Como aqui Salomão disse aos teus servos que te buscam e andam diante de ti de todo o coração. Então que você vá de coração à presença desse Deus e deixe Ele dar continuidade. Ouça a voz dele. Outro dia eu ouvi uma frase assim: se você não consegue ouvir em Deus, fique em silêncio o tempo necessário, que quando você pensar que não vai acontecer, Ele vai falar contigo. Então que o Senhor possa fazer isso, sabe? Um finco para você, um chavão para você se animar e saber que tem um Deus que cuida de você, continuará te amando todos os dias da tua vida. Eu quero orar, agradecer por esta oportunidade de compartilhar com você desta palavra que Ele falou ao meu coração nesta noite e trazer para você essa harmonia que nós estamos tendo aqui agora. Senhor, eu entrego, Pai, este momento de reflexão. Eu entendo, Pai, que o Senhor tem tantas coisas para fazer, tanto na minha vida, como na vida dos meus amigos, irmãos, e que o Senhor possa
Senhor, aonde chegar o som da minha voz, o Senhor possa trazer diferença. Diferença nas vidas, diferença, Senhor, nas atitudes, em toda posição. Ó Pai, que o Senhor cure o que precisa ser curado, principalmente a alma. E que nesta noite nós possamos nos deitar acreditando que o Senhor é Senhor dos céus, terra, tudo é teu. E nós queremos essa aliança, Pai. E além da aliança, nós queremos a tua misericórdia, porque através dela nós não somos mortos, Pai. Porque a tua misericórdia nos guarda. É o que eu te peço nesta noite, dá-nos uma noite de paz, guiado, Senhor, guardado pelo teu poder, pela tua graça. É o que eu te peço em o nome de Jesus. E em o nome de Jesus eu agradeço. Que você possa tomar posse desta palavra. E que você, todo momento que vier uma situação que você não tenha controle, não grite, não esbraveje, não articule, gesticule. Não. Se possível for, fique em silêncio. Se tiver no meio de pessoas, peça para sair. Respire um pouco. Conte até 20. Fale com seu pai. Você verá que quando você voltar e você trouxer essa harmonia de Deus para você, você terá a capacidade de resolver, ou dar uma resposta, ou tomar uma decisão. É o que eu desejo para você nesta noite, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, que Ele te dê uma noite de bênçãos, de tranquilidade. E quando acordar, lembre-se, Ele espera para querer falar contigo. Que o Senhor te abençoe. Shalom Adonai.